Seja muito bem-vindo ao Conversas que Curam. Neste espaço, buscamos compreender os desafios da saúde emocional e mostrar que o autoconhecimento pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve e mais consciente. Hoje vamos conversar sobre um comportamento muito comum, mas que costuma gerar sofrimento silencioso. A necessidade constante de agradar, de ser aceito e de corresponder às expectativas dos outros. Afinal, até que ponto isso faz parte da convivência saudável e quando começamos a abrir mão de quem realmente somos? Para falar sobre esse tema, recebemos uma terapeuta brilhante. Seja muito bem-vinda, Silvia. É um prazer receber você aqui. Obrigada, Lu. O prazer é todo meu. Ô, Silvia, antes de falarmos sobre esse tema tão importante, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é você, além da terapeuta emocional incrível que eu já conheço? E me fala mais uma coisa. O que despertou o seu interesse pelo cuidado com a saúde emocional? Obrigada, Lu. Eu sou Silvia Zapata, moro no interior de São Paulo, tenho 2 filhos, 2 netos, sou formada em letras e atualmente sou terapeuta emocional TRG, terapia de reprocessamento generativo, uma terapia breve, uma terapia de resultado, com técnica de liberação emocional, EFT, Emotional Freedom Techniques. O nome é um pouquinho complicado, mas é de uma simplicidade. Essa terapia é uma liberação emocional, é acupuntura sem agulha. Também cura da criança interior e outras técnicas de liberação, como dores, medos, fobias. E o que me levou para esse caminho, né, para ajudar pessoas? Sempre tive vontade de ajudar pessoas e não sabia como, porque a minha área sempre foi exatas, né? Depois que eu fui fazer letras e tudo mais. Mas um dia uma pessoa chegou para mim e disse: quando alguém vir falar sobre as suas emoções e as suas dores, nunca deixe uma pessoa sair de perto de você pior do que chegou. Então, isso, para mim, virou a chave. E aí eu fui pesquisar, né? Eu já tinha uma formação e resolvi fazer a terapia e a cada dia vou me aperfeiçoando mais. Que linda trajetória, viu, Silvia? E dá para perceber como a sua história se conecta com a forma como você acolhe as pessoas hoje. E isso me faz pensar em algo que muita gente vive, muitas vezes até sem perceber. Muitas pessoas, Silvia, sentem uma necessidade enorme de agradar, de serem aceitas. Silvia, onde nasce esse comportamento? Com certeza, Lu, não nasce da necessidade de ser gentil. É uma estratégia de proteção emocional, especialmente na infância. Seja por amor condicionado, aquela criança que percebe que para receber carinho, ela precisa ser boazinha. Ela precisa ter um comportamento esperado. O medo da rejeição ou do abandono. Experiências, né? Aquele medo de errar, de discordar. E veja bem, estou falando tudo isso da infância. O medo de ter uma opinião contrária, porque gera crítica, afastamento, até mesmo punições. A questão do ambiente familiar conturbado. Então, a criança aprende que para evitar conflitos, ela tem que agradar, ela tem que manter a paz para se sentir segura.
Será? As críticas, comparações. Tá vendo seu irmão? Por que você não é igual? Né? A criança passa a acreditar que nunca é boa o suficiente e busca validação constante. A questão da responsabilidade precoce, o que é isso? Quando criança, precisa cuidar da emoção dos pais, assumir responsabilidade como adulto. Com isso, ela aprende que seu valor está em atender à necessidade dos outros. Você tocou num ponto muito importante. Esse comportamento, ele não aparece do nada, ele tem uma origem. E a partir do que você acabou de dizer, Silvia, surge uma curiosidade. Como esses padrões vão sendo construídos ao longo da vida? Na vida adulta, esses padrões eles podem aparecer com a simples dificuldade em dizer não. A culpa ao colocar limites, o medo de desapontar as pessoas e, novamente, a necessidade de aprovação. Interessante perceber como experiências da infância continuam influenciando a vida adulta, né, Silvia? Muitas vezes de forma até inconsciente. E acho que essa dúvida é uma dúvida muito importante de muita gente. Como perceber, então, Silvia, que isso ainda está presente na nossa vida, esse padrão de comportamento? E como está presente? Do ponto de vista terapêutico, esse comportamento ele está ligado a crenças profundas. O que são essas crenças? Só serei amada se agradar. Não posso dizer não, porque posso ser rejeitada. Meu valor depende do que eu faço pelos outros. E outras crenças mais, né? Eu acredito que muitas pessoas estejam se identificando com esses sinais que você está mostrando, hein, Silvia, enquanto estão aqui acompanhando a nossa conversa. E isso nos leva a uma questão essencial, Silvia. O que sustenta esse comportamento? Existe alguma ligação com a autoestima ou com medo de rejeição? Sim, esses aspectos, eles costumam formar um ciclo. A baixa autoestima, por exemplo. Quando a pessoa acredita que não é boa o suficiente, ela passa a duvidar do próprio valor. Isso consciente ou inconscientemente. Não encontra segurança em os outros. Aí vem a necessidade da aprovação. A aprovação externa se torna uma forma de aliviar a insegurança. Os elogios, a aceitação, o reconhecimento passa a funcionar como uma prova de que ela tem valor. O problema é que esse alívio é temporário. E o medo da rejeição. Se a aceitação dos outros define o seu próprio valor, qualquer crítica, discordância ou afastamento pode ser entendido como uma ameaça. Isso faz com que a pessoa evite dizer não. Tenta agradar o tempo todo. Esconde quem realmente é, o que pensa, suporta situações que machucam para não correr o risco de ser rejeitada. Faz muito sentido essa conexão que você trouxe, viu, Silvia? E quando isso acontece, acaba aparecendo em situações muito comuns do dia a dia, não é? Mas olha só, muitas pessoas dizem frases como tenho dificuldade em dizer não, tenho medo de decepcionar, ou sempre coloco os outros em primeiro lugar.
Já parou para analisar o que esses comportamentos revelam emocionalmente, Silvia? Geralmente esses comportamentos, eles não são apenas traços de personalidade. Ai, fulana é tão boazinha, não sabe dizer não pra gente, né? Esses comportamentos, eles costumam ser estratégias emocionais desenvolvidas para proteger a pessoa da dor da rejeição, do abandono, da perda de vínculo. Porque se a pessoa, ai, se eu disser não, o que vai pensar de mim? Ai, não, então vai se afastar de mim. Então, tudo isso é uma estratégia emocional. É bem curioso, né? Como frases tão comuns podem revelar conflitos tão profundos, né? Ouvindo você falar, Silvia, eu fico pensando no impacto que esse padrão ele pode ter ao longo dos anos na vida de uma pessoa. Quais são as consequências de viver tentando se encaixar o tempo todo? Como isso afeta os relacionamentos, a saúde emocional e até a identidade da pessoa, né, Silvia? Só para entender o quanto isso é um episódio há pouco tempo aconteceu. A prima de uma amiga minha estava internada com câncer na face. E uma pessoa batalhadora, trabalhou a vida inteira em função do marido, dos filhos, dos netos, vizinhos, ou seja, aquela pessoa, pau para toda obra, já ouviu falar, né, desse ditado? Sim. Só que lá no hospital, ela se lamentou para a prima que o filho não tinha ido visitá-la. Ficou com ela, porque tinha essas trocas, né, de acompanhante, ele não foi nenhuma vez. E aí essa menina, essa amiga minha, perguntou para ela o seguinte: quando você saiu para tomar um café, só você aproveitando o momento? Ela parou, pensou e respondeu: nunca. Percebe como a pessoa se anula? Não vive sua vida. Vive em função do outro. E quando consegue dizer não, além de se sentir a pior pessoa do mundo, ainda é questionada. Emocionalmente, essa pessoa está destruída, essa moça estava destruída. A pessoa perde identidade, não se reconhece mais como pessoa, perde a personalidade. Assim tá bom. O que você quiser, eu aceito. Ah, não, para mim qualquer coisa serve. Sou diferente agora, essas frases, né, que a gente ouve no cotidiano. Ah, pode escolher, para mim qualquer coisa tá bom. Quanto isso é dolorido. É muito triste, Silvia, porque a própria pessoa, às vezes, ela nem sabe quem ela é, do que ela gosta. Sim. E você explicando assim, fica muito claro, e inclusive fica claro entendermos o custo emocional, que é muito alto. Mas a boa notícia é que esses padrões, eles não precisam acompanhar a pessoa para sempre. Como começa essa transformação, Silvia? E é isso mesmo que você falou, né? A boa notícia é que esse padrão ele pode ser transformado. Quando a pessoa entende que as experiências que deram origem a essas crenças podem ganhar um novo rumo, ela aprende que pode ser aceita pelo que ela é e não pelo que ela faz com os outros, né? Para agradar os outros. Silvia, dentro do processo terapêutico,
Como a pessoa começa, então, a reconhecer esses padrões e a desenvolver mais autenticidade? Nessa questão, né, que a gente colocou aqui de você prestou atenção nas frases, né, que eu falei? Quando a pessoa começa, ela vai para uma terapia e ela começa a entender e ela começa a entender que ela tem valor, sim. Eu sempre brinco, mas é uma frase muito séria, Lu. Eu sempre falo para a pessoa: você pode carregar o piano e o banquinho, mas você vai carregar apenas o banquinho, né? Porque a pessoa vem tudo, vem tudo, vem tudo. Principalmente para nós mulheres. Quem disse que a gente precisa carregar tudo? Por que eu tenho que ser multitarefas? Por que eu não posso fazer uma tarefa de cada vez? Isso traz, assim, uma esperança para quem está assistindo, né, Silvia? Eu imagino, ao longo de sua experiência clínica, você já acompanhou vários casos, várias pessoas que viveram exatamente essa transformação. Existe alguma história de transformação que tenha marcado a sua trajetória profissional, de alguém que conseguiu romper esse padrão, de viver agradando os outros, que você possa contar para nós? Sim, sim, vários casos. Só que eu gosto de trazer as questões simples, que parecem simples, mas que na verdade esconde uma dor muito grande. Atendi um rapaz, menino de 30 e poucos anos. Tudo dizia sim, no trabalho inclusive. Então chegava a pessoa: você troca de horário de almoço comigo? Acontecia uma, duas, três vezes, beleza. Quando ele precisava, tinha sempre alguém ocupado, não podia trocar. E ele trouxe essa questão comigo, para mim. Ele estava muito chateado, porque naquele dia que ele precisava, não podia. E ele ficou chateado, tal. E nós trabalhamos essa questão, né, com a técnica de liberação emocional. E passou uma semana, ele chegou para mim com um sorriso de orelha a orelha. O que foi? Consegui dizer não. Ah, é? E eu pedi para ele me falar. Não, é porque fulana chegou para mim e falou assim: hoje a gente vai trocar de horário de almoço. E ele respondeu: não, hoje eu vou fazer o meu horário de almoço. Porque, inclusive, ele tinha que almoçar muitas vezes pouco tempo, porque ele tinha que atender uma demanda, né, no trabalho. Né? Então, ele saía muitas vezes antes de cumprir o horário do almoço dele. E aí eu perguntei para ele: mas qual a sensação de optar por você? E ele disse: é libertador. Eu não senti culpa nenhuma. Que incrível, hein, Silvia? Sim, muito, muito. Mas foi muito bom. Ele estava radiante. Imagino. Histórias como essa mostram que a mudança realmente é possível. Basta a pessoa realmente querer mudar, né? E também ter a ajuda apropriada, a ajuda certa, né? Silvia, para encerrarmos nossa conversa, eu gostaria de deixar uma mensagem para quem talvez tenha se reconhecido em tudo que conversamos hoje. Será que você pode passar para esses ouvintes uma mensagem, principalmente para aquelas pessoas que vivem a vida tentando ser aceito, tentando se encaixar? Qual que pode ser o primeiro passo que a pessoa pode dar para começar essa mudança, Silvia?
Eu ouvi esses dias uma analogia que retrata tudo. Quem agrada demais vira praça pública. Todo mundo passa, senta, joga o problema e ainda reclama do banco. Sabe quando você está cansado e alguém te pede para fazer algo e você, tá bom, vou fazer. Sabe quando algo te incomoda e você fica calado só para não virar um climão? Todo mundo chega, fala, pede, usa, descarrega e vai embora. E você fica. Fica cansado, fica sobrecarregado, cheio de coisa para resolver. Se ajuda uma vez uma pessoa, ela te agradece. Se ajuda sempre, ela acha que é obrigação. Ser bom não é agradar todo mundo, é se respeitar também. Agora não posso, hoje não quero ir, isso não é para mim. Quando você aprende a se colocar, as pessoas aprendem a te respeitar. Que incrível, Silvia. Amei essa mensagem que você deixou. Ô, Silvia, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, pela sua generosidade em compartilhar reflexões tão importantes. E tenho certeza que muitas pessoas vão terminar esse episódio entendendo que viver buscando aprovação não precisa ser uma forma de viver. Existe um caminho para desenvolver mais autoestima, autenticidade e liberdade emocional. Muito obrigada pela sua presença, Silvia. Lu, eu quem agradece, e para mim é uma honra, né? Você ter me convidado, você é a minha mentora, e você sabe que tudo que eu sou, tudo que eu realizo, uma boa parte veio de você. Então, muito, muito, muito obrigada, viu? Silvia, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, viu? Até. As redes sociais da Silvia vão ficar expostas aqui no nosso vídeo. E se você se conectou com a Silvia, com esse assunto tão importante, acompanhe o trabalho dela nas redes sociais que estão aqui. Essa conversa trouxe informação, esperança, ou fez você enxergar esse tema de uma nova maneira? Compartilhe esse episódio com amigos, familiares ou com qualquer pessoa que possa se beneficiar desse conteúdo. Às vezes, uma conversa como esta pode ser o incentivo que alguém precisava para dar o primeiro passo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios. E se você sente que este é o seu momento, é o momento de olhar com mais carinho para a sua saúde emocional, confie o link que está na descrição do nosso canal. Lá você encontrará profissionais preparados para acolher você e caminhar ao seu lado nessa jornada de autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar. Agora eu quero saber, qual insight ou aprendizado dessa conversa mais chamou sua atenção? Deixe seu comentário, sua experiência, ela pode incentivar outras pessoas que também estão enfrentando desafios semelhantes. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio do Conversas que Curam.